DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, na produção da TV Thomas Pipe, e a produção do programa de hoje ficou com a Tatiane Pomo. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar em vídeo pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET, e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1993. Vamos aos fatos do mundo. Neste ano, Bill Clinton toma posse como 42º presidente dos Estados Unidos. A banda Backstreet Boys começa a ser formada. Foi o ano da estreia da franquia dos filmes Jurassic Park. No Brasil, a gaúcha Leila Schuster é eleita Miss Brasil 93. O presidente Itamar Franco relança o Fusca, depois de 7 anos fora de produção. Neste ano, faleceu o Grande Otelo. Ator, comediante, cantor e produtor e compositor. Também faleceu a bonequinha de luxo Audrey Hepburn, Pablo Escobar, chefe do tráfico internacional de drogas. Neste ano nasceu a cantora brasileira Anitta, Ariana Grande, artista pop internacional, e também a atriz brasileira Camila Queiroz. E no dia 14 de fevereiro de 1993, nasceu o nosso convidado de hoje, o Ivan Nazaroff. Ivan, seja muito bem-vindo ao DNA, prazer te ter aqui. É um prazer. Ivan, a gente vai conversando sobre a tua trajetória, mas a produção fez um pequeno resuminho. Eu vou lendo e depois você vai me dizendo se é mais ou menos por aí. O Ivan é natural de Panambi. Na escola participava de diversas atividades extracurriculares. Filho único, sempre ajudava sua mãe em todas as atividades da casa. Veio para Santa Maria em 2011 para estudar engenharia civil na UFSM. Quando chegou em Santa Maria, continuou procurando atividades extracurriculares na graduação. Entre elas, foi coordenador geral do primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil, organizado em 2012. Com o final do evento, acabou entrando em um projeto de pesquisa na área de transportes e na criação de uma empresa júnior de engenharia civil. Em 2015, teve a oportunidade de participar do Ciências Sem Fronteiras e morou em Edimburgo, na Escócia, por 1 ano, estudando engenharia de tráfego. Após a formatura, teve a oportunidade de trabalhar com saneamento básico, fiscalizando o contrato com a Corsan. Além do trabalho na prefeitura, também trabalha como professor de Excel e desenvolve planilhas de controle personalizadas para empresas e profissionais. E também produz alguns projetos de engenharia, entre outras coisas que a gente vai comentar por aqui. Mais ou menos por aí, Ivan? Mais ou menos. Ivan, a gente costuma fazer um DNA Origem, onde a gente volta no tempo. Então, no teu caso, eu acho que voltamos para Panambi. E eu vou te perguntar como que era a tua infância, quais são as tuas lembranças mais antigas dessa época? É interessante, quando me convidaram para participar, eu comecei a fazer, eu tive essa mesma ideia, né? Vamos lembrar, porque a gente está tão no dia a dia, a gente esquece de onde a gente veio. Sim. E grande parte da minha infância, né, eu fui criado pela minha avó. Não criado porque a mãe estava presente, mas, mãe solteira, ela sempre trabalhando. A mãe é advogada, fisioterapeuta, tinha uma loja, então sim, a multifuncionalidade já vem, de casa, né? Então foi muito solta, né? Eu digo assim, a avó, por mais que ela morava no centro da cidade, ela tinha um pátio bem quase que rural, assim, então tinha horta, então eu vivia tapado de terra e eu entrei muito cedo pro colégio. A mãe disse que assim que eu saí das fraldas eu já queria ir pra escolinha. Tu não tinha irmãos? Não, por parte de mãe não. Crianças dessa época, primos? Eu tinha primos, tinha os vizinhos, tinha o pessoal da rua, por mais que o centro ainda é uma cidade pequena e ainda em 93 era menor ainda, sim, né? Sim. Então, e logo que eu
a mãe conta a história com uma tristeza. Porque no primeiro dia que ela me levou pra creche, né? Todas as crianças chorando, pendurada na mãe, toda aquela coisa. A gente passou do portão da escola, não tinha nem entrado dentro do espaço. Eu virei, olhei pra ela, não, pode ir, daqui eu sigo. Então eu sempre fui muito independente nessa parte. Então eu passava grande parte do dia no colégio, né? Ou primeiro na creche, depois no colégio, que era próximo de casa. E o resto do dia eu passava brincando com terra, fazendo sujeira. A gente ia muito pro interior também. Eu vivia tapado de terra vermelha, né? Então... E uma infância bem ativa. Ivan, isso quando a gente fala dessas atividades extracurriculares, eu tava lendo as que tu mandou das mais variadas possíveis, inclusive tu tocava instrumentos. Quais eram os instrumentos? Então, eu comecei flauta com 5, que eu pedi pra mãe que eu queria trocar o teatro por uma aula de música. Ela diz isso, eu não lembro, né? Então, por vários anos eu tive uma professora de flauta, junto ela dava aula de piano, eu sempre quis. Então, eu comecei piano com 11, nesse mesmo ano, o colégio, eu entrei na série que podia participar da banda marcial. Então, eu escolhi o trombone de vara, e eu brinco que eu era... sei lá, 20 centímetros mais baixo que o trombone, então era uma coisa assim muito engraçada, no mínimo, de ver. E violão eu toco também, então foi várias... Então tem uma alma bem artística aí por trás desse engenheiro. E o que eu ia comentar, como tiveram várias atividades, foi ofertado um leque de possibilidades. E eu queria saber se nessa época ou em que momento existiam traços já da tua profissão futura. Tu já pensava sobre isso? É bem engraçado isso. Porque a minha primeira ideia de profissão, eu queria ser chefe de cozinha. Eu dizia, como eu ajudei muito a mãe, então ela trabalhando e quem cuidava da comida era eu, então eu comecei a cozinhar muito cedo. E a mãe sempre me deu muita liberdade. A mãe disse que eu fazia umas gororoba quando eu tinha 8 anos, que só eu comia. Porque me comia feliz, assim, diz ela. Se prestigiando. Né? A mãe olhava aqui, não sei como, e eu comia bem feliz. Daí, quando eu comecei a fazer piano, eu me apaixonei de uma forma que eu decidi que eu ia fazer piano bacharelado. Era a minha ideia de faculdade. Eu ia fazer piano. Era a época que eu mais tocava piano dia a dia. Eu passava 1 ou 2 horas ensaiando. Era a época também que eu estava muito presente no grupo de jovens da igreja. Então eu tocava piano no culto, tocava nos encontros, tocava em casamento. Era uma coisa assim, era muito presente. Já era uma profissãozinha, existia. Daí... eu lembro que minha professora de piano, ela jogou um balde de água fria em mim, assim, que ela disse, Ivan, tu tem que cuidar, que é uma profissão que talvez tu vai passar a semana inteira trabalhando e no lazer das outras pessoas tu vai ser o lazer delas. Hoje, né, com 30 anos, eu olho e eu percebo que talvez seja uma frustração que a vida dela teve, né, então... Sim. Mas daí eu mudei. E na época eu já estava começando o ensino médio, então eu tive contato pela primeira vez com a física. E daí ali começou a se formar um engenheiro. Só que as exatas. Antes, porque eu já trabalhava, eu gostava muito de matemática, gostava muito das exatas desde cedo. E tanto que eu participava muito de Olimpíada de Matemática. Eu cheguei até a ganhar uma, se eu não me engano, na Univates ali, mas era nada muito, não essas públicas que realmente são difíceis, né? Então, mas sempre teve presente as exatas. E quando eu encontrei a física, eu achei, nossa, eu quero, gostei. E eu gosto muito de dar aula, tanto que eu trago o Excel ainda, não é uma coisa que me dá muita renda, mas é algo que eu gosto, né? Eu gosto de dar aula. Então, eu dizia, eu vou ser professor de física. E tanto que eu dava aula para os meus colegas, pessoal que ficava em recuperação. No caso, boa parte da turma. Né? Não, e ainda... Isso ainda não mudou. Não, e acho que as coisas não mudaram tanto. Eu lembro que a professora que dava aula no nosso colégio, na época, ela também dava aula em outros 5 colégios. Porque não tinha professor de física. Não deve ter mudado muito a situação. Acho que não se formam tantas pessoas. E daí eu lembro um dia muito marcante que tinha a recuperação marcada. Ela não veio porque ela estava em outra cidade dando aula. E eu fui lá ajudar meus colegas. Então parece, nossa. E eu lembro, nossa, eu tinha esquecido disso. Eu lembro da decepção das coordenadoras do colégio. Como eu estava sempre envolvido em teatro, coral, conjunto instrumental. Como é que esse guri vai por uma coisa das exatas? Não faz sentido. Daí, fiquei carregando nessa ideia do professor de física, né? Daí minha tia,
que é professora aqui na FSM, uma vez ela disse: Ivan, de novo um balde de água fria, talvez teus talentos não sejam tão bem aproveitados como professor de física, talvez tu veja algo mais prático. Talvez engenharia. E eu fiquei com aquilo, né? E o colégio que eu estudei, no terceiro ano do ensino médio, era um projeto profissão. A gente escolhia uma profissão para acompanhar. E na época, eu disse que eu vou acompanhar um engenheiro químico. Já volto porque é a escolha, né? E eu fui acompanhando, e junto tinha uma outra colega minha que estava em dúvida entre a civil e a química, e a gente decidiu alinhar as nossas visitas. Eu ia nas dela e ela ia junto comigo nas minhas. E eu tinha uma briga comigo, e aqui eu puxo porque eu sou um aquariano bem tradicional. Eu dizia assim: eu não vou escolher engenharia civil com a justificativa que eu brincava de Lego, que eu construía estradinha na terra. Eu disse: eu não vou ser um clichê. E eu tava com a ideia de engenharia química. Sentei no computador para fazer a inscrição do FSM. Quando eu fui selecionar a engenharia química, eu disse: não, Iva, deu. E civil. Tanto que a mãe, acho que não sabia bem para que eu tinha feito o vestibular, depois quando tava quase saindo o listão. E daí eu decidi engenharia química. Então, toda esse trajetório para decidir a engenharia química, engenharia civil. E foi muito engraçado que eu acabei não sendo um clichê, porque eu não trabalho diretamente com construção, nem com as mais tradicionais, né? Então eu fui para trânsito, mobilidade urbana ainda, que não é nem a parte de infraestrutura, é a parte de logística. E depois eu ainda fui trabalhar com saneamento. Realmente não se seguiu um padrão. E tem mais coisas que não seguem um padrão, que também me deixaram curiosos, que a gente vai falar aí de uma espiritualidade, mas agora a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já já. CDL Santa Maria é muito mais do que uma entidade representativa. Ela é um hub de informação, networking e troca de experiências com as mais diversas soluções para você e a sua empresa. Associe-se à CDL e faça parte deste ambiente de apoio e estímulo da economia local. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Pensou em banho e tosa? Vacinas e medicamentos? Acessórios? Higiene, cromoterapia? Rações? Clínica veterinária 24 horas? E até um espaço pet de café friendly? Pensou em Casa do Pet? Você encontra tudo isso em lojas bem pertinho de você. Nosso perfil oficial www.instagram.com/casadopetsm ou em uma das nossas 4 lojas: Dr. Bozano, Venâncio Aires, Silva Jardim, José Bonifácio e Camobi. O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas.
Chegamos ao final de mais um ano. Assim como na agricultura, os ciclos se renovam, trazendo a oportunidade de colhermos novos frutos. Nós da Cotricel agradecemos a todos que cooperaram conosco em 2022. Que o novo ano seja de resiliência, para seguirmos compartilhando o amor pela terra e unindo forças para alimentar o mundo. Feliz Natal e um bom ano novo, são os votos da Cotricel. De volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e estou aqui conversando com o engenheiro Ivan Nazaroff. Ele estava nos contando sobre esse início da vida dele lá em Panambi, multitarefas, facetadas e um pouco artista, e descobriu a física e acabou parando na engenharia. Ivan, quando tu passou no vestibular, neste momento tu veio para Santa Maria. Queria te perguntar se tu tem lembranças desse primeiro impacto de chegar em Santa Maria, porque tu veio de uma cidade bem menor, né? Mas eu tenho uma tia que mora aqui, né? Então a vida inteira a gente vinha a Santa Maria, era tipo um evento, vir pra cidade grande. Eu ainda lembro que, eu não sei, agora que eu moro aqui, eu fecho os olhos e eu tento lembrar por que raios meu avô pegava a estrada ali, mas ele vinha pela 158 e entrava aqui pela Fernando Ferrari. E eu lembro de criança olhar pro horizonte da cidade e ver os prédios. Sempre que eu desço agora, né, voltando pro centro daqui principalmente, eu lembro dessa cena. Então eu tinha essa ideia de Santa Maria. Então mas era muito tipo, chega, visita a tia, fica por ali, mas conhecer a cidade não foi tão forte. Quando eu vim antes do vestibular para então fazer a quarentena, um cursinho, que eu fiz 1 mês e pouco, ali eu lembro que eu comecei a pegar ônibus, que era uma coisa que em Panambi eu morava a 2 quadras do colégio, eu caminhava assim, 20 minutos caminhando, não tem problema. Sim. Então aqui eu comecei, era toda essa coisa de cidade grande, né? E só que também eu tinha muito a referencial, porque a gente ia muito para São Paulo com a mãe, como ela tinha loja, a gente ia comprar muita coisa lá. Então vamos tentar entender aonde eu tô chegando. Vamos achar o meio termo disso. Então foi muita coisa assim de uma vez, né? E eu não saía, eu era bem caseiro lá em Panambi, então eu comecei a sair, né? A antiga Balari, era uma coisa assim, nossa. Um clássico dos universitários. Né? Depois conheci o Macondo, então era uma coisa assim, aos pouquinhos. Então era o universo da graduação, né? Aquele espaço que é diferente do colégio. A gente tem uma cobrança, a gente tem uma liberdade, né? A gente tem uma responsabilidade por nossas escolhas. Não tem alguém correndo, não, tem que fazer, vamos. Então, e foi um primeiro semestre bem interessante, assim. Então, era conhecer o shopping. Era aquela... Ir no Mac, nossa, clássico. Todo mundo que eu entrevisto aqui que vem pra Santa Maria, digo, era a minha coisa, ir no Mac. Ir no Mac. E eu, como sou de Santa Maria, eu penso que ia pra Porto Alegre, pra ir no Mac de Porto Alegre. Não tinha. Não, porque eu brinco, no intercâmbio eu conheci assim, o que tu quiser de saber de McDonald's por toda a Europa, a gente tem um relatório. Sim. Então foi essa experiência. Principalmente eu lembro andar de ônibus a primeira vez, muito feio isso que eu vou dizer hoje, mas minha prima me deu uma fichinha de estudante que eu tinha que ir pro Royal. Então eu tava ficando na casa dela, que era ali no Rosário, na Silva. Daí eu caminhei até Rio Branco e era eu na parada, não faço ideia que ônibus eu vou pegar. E eu tive que perguntar para as pessoas, que ônibus eu pego? E depois era na parada de volta, aonde eu tenho que descer e como eu chego em casa. Não tinha smartphone na época, tu não tinha um Google Maps. E eu lembro o pânico. E eu com aquelas fichinhas, ela tu só não fica parecendo muito criança, porque é estudantil de universidade. Eu tipo, aquele pânico, meu Deus, eu tô fazendo algo errado. E com o tempo a gente foi, início de faculdade, a gente tem muito próximo com a turma, então saía muito. E foi uma vida nova, aqui, né? Onde tu começou a sair, né? Coisa que não tinha em Panambi. Tu falaste a respeito do intercâmbio e eu vou te perguntar como que surgiu essa oportunidade, como que foi, que acredito que deve ser algo bem interessante, o Ciências Sem Fronteiras. Eu tive a oportunidade de pegar o último edital, porque eu queria ter ido para o Ciências Sem Fronteiras uns 2 anos antes, né? No meu planejamento ali.
Daí eu organizei o primeiro ENEC, eu fundei a empresa Júnior, então eu entrei a gente primeiro estava sem cargos, depois eu fui diretor, que a gente chamava de projetos, e daí eu lembro no ano seguinte eu vou ir pro intercâmbio. Daí eu lembro que o presidente da época sentou comigo e falou: gente, precisa de alguém para ser o presidente ano que vem, eu não posso... Ciência Sem Fronteiras tem, a gente não tinha essa ideia que ia acabar, então vou deixar pro próximo. Então, o processo para o Ciências Sem Fronteiras iniciou no final de 2013, que daí tu faz toda a parte burocrática, se inscreve, teste de inglês. Em si, a viagem eu embarquei em junho ou julho, agora não lembro, acho que julho de 2015, né? Que eu dei tchau para a mãe na rodoviária daqui e me fui para a Escócia. E se aquela visita a Santa Maria foi algo diferente, um pouco né? Eu lembro de chegar a Londres, nossa, maravilhoso, aquela febre. Londres é inglês, é ok. Lá tinha um horror de brasileiro que já tinha ido antes pro curso de inglês, então não tinha aquela necessidade de se virar sozinho, era tipo assim, vamos em turma. Sim. Daí eu lembro que a gente passou uns dias em Londres, eu fui pra rodoviária pra pegar o ônibus pra Edimburgo e ali bateu, meu Deus, o que eu vou fazer? Cheguei sozinho a partir dali. E eu ia chegar, eu era o único do meu grupo, né, do pessoal que ia morar comigo, que precisou fazer 1 mês e meio de curso de inglês. E eu brinco que foi maravilhoso, porque eu ganhei mais tempo. Sim. E foi realmente eu consegui aproveitar oportunidades sazonais que tinha na cidade ali, que foi incrível. E tudo por 0,5 no meu speaking, no teste de inglês. Então, obrigado, Ivan, que não sabia falar inglês tão bem na época. Foi planejado. Né? Então, e eu lembro que atrasou o ônibus, e daí, como eu era muito da mobilidade, eu dizia, viu, o transporte não é só no Brasil que não funciona, 4 horas de atraso. Chegou o transporte. E, eu no metrô de Londres, eu tava assim, uma criança. Eu assim, meu Deus, eu li artigos sobre isso, nunca tinha visto. E então cheguei na rodoviária, peguei o ônibus, eu lembro que eu sentei do lado de uma saída de emergência, eu não consegui dormir porque tinha vento, era um vento frio. Eu cheguei em Edimburgo e eu fiquei assim, tá, eu tenho o meu endereço, vamos tentar pegar um táxi para chegar lá, né? Olha, eu já tinha pesquisado que o inglês escocês era um pouquinho complicado. O cara do táxi, ele falou um negócio, eu não entendi. Chegou um ponto que eu só abri o e-mail e eu mostrei pra ele, assim, é aqui. Tá, tranquilo. Cheguei na bem interessante acomodação, fui conversar com a moça da recepção, me apresentei, documento, passaporte, e ela, não, eu vou chamar o cara da manutenção aqui pra ir contigo. Até hoje eu não sei o que ele falou pra mim naquelas primeiras horas. Porque era muito forte, né? Porque eles têm ainda uma cultura do pessoal mais velho que aprendeu gaélico na infância. Então, como eu ouvia, eu percebia que era inglês, mas me parecia muito um alemão. Era tipo uma coisa muito forte ali. Daí com o tempo a gente vai acostumando o ouvido, vai começando a ter aula, e lá é muito forte a presença principalmente na universidade que eu estudei, de pessoas de intercâmbio, né? Então, de todos os países. E como o Ivan não consegue mudar, eu comecei a participar do grupo de teatro, do coral. Na Escócia. Na Escócia, né? E era muito forte essas que eles chamam de sociedades, né? Que a gente vê nos filmes, realmente tem. Tipo assim, é uma coisa muito organizada. E deu 1 mês e pouco, tinha alguns brasileiros do edital passado lá ainda. E daí chegou o pessoal que ia morar comigo, e depois disso só foi, né? Então a gente se deu muito bem, a gente voltou o Ivan que tocava piano, porque um amigo meu que morava com a gente trouxe um violão e era nós sentados na sala, tocando, e minha mão na coxa aqui, eu preciso de um piano. Fui lá e comprei. Comprou. Eu tô achando incrível a tua história. Tu comprou um piano. Eu comprei um teclado, né? Não era tão caro lá. Mas a parte mais engraçada é que hoje esse teclado tá na minha sala. Foi uma polêmica para trazer de volta. Eu cheguei roxo dos braços de carregar aquela caixa, porque eu substituí um dos meus volumes de 32 quilos por uma caixa. Sim. Eu gosto de cozinhar. Eu trouxe tábua de corte, eu trouxe panela, eu trouxe cada coisa. Não é uma mala de turista. Não, quase me taxaram como transporte no ônibus pra cá,
da Planalto. Era tipo assim, não, isso não é uma pagagem, isso tem que ser pago taxa. Eu digo, não, eu trouxe da Europa pra cá, agora tu vai... Eu tava bem... E chegando lá, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, mas deixa eu te perguntar, o que tu estudava lá? Qual era a área do teu trabalho da engenharia lá? Então, eu saí daqui estudando mobilidade urbana, né? Eu trabalhei anos com o Carlos Félix, né, o professor da FSM, e era muito a parte da movimentação, né? Se fala muito em transporte, é muito clássico a infraestrutura, né? Da roda para baixo. A rua, estrada, agora a parte de cima, que é semáforo, é a simulação, é para onde vão essas coisas, que daí eu senti a deficiência aqui. Então eu fui buscando um currículo principalmente de programação de simulação de trânsito. Então eu fui com o objetivo específico de aprender a simular tanto de micro, né? Então eu brincava eu tô jogando The Sims ou SimCity aqui de forma técnica, que era bem isso, ou de forma mais ampla, que tu analisa a cidade como um todo, que é mais como se fosse um fluido, que a gente chama. Então eu fui com foco para estudar isso, e felizmente eu consegui. Todas as cadeiras que eu fiz foram vinculadas para esse assunto, né? Então foi bem aproveitado. A diferença entre essa parte da mobilidade, assim, numa maneira geral, Brasil e Escócia, foi algo muito gritante para ti? Eu vou te dizer que os nossos problemas são os mesmos problemas de lá. As pessoas têm essa ideia romântica que tudo funciona melhor lá fora. É uma coisa como é que é de vira-lata que a gente tem. Não, gente, tinha buraco da mesma forma, obra é atrasada. Eu lembro, eu fiz uma cadeira que o professor estava mostrando um projeto da cidade que estava 6 anos atrasado. E o orçamento já estava em 4, 5 vezes. Então, não muda muito. Quer dizer que tem também lá. Mas o lado da rua me complicou um pouco. Inclusive nas provas. Por que tu diz? Porque eu fiz uma das minhas provas era para dimensionar uma rótula. Eu fui bem, acho que eu tirei 9 no trabalho. O professor só disse assim, Eva, só tem um pequeno, né? A gente não dirige do mesmo lado que vocês. Eu fiz a rótula toda virada. Isso daí. Dá um nozinho, mas tirando isso, bem tranquilo. Tô adorando as topas, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Estou aqui conversando com o Ivan Nazaroff, que está nos contando sobre a trajetória dele de vida na engenharia e estava nos contando sobre o Ciência Sem Fronteiras. Voltamos já, um rápido intervalo do DNA. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? Comunicado importante. Quer comprar um carro, vender ou trocar? Vá até a Shopcar Automóveis. O melhor estoque da região. São carros revisados e com garantia. Selecionados e com histórico de revisão comprovado. A Shopcar recebe seu usado na troca com uma ótima e justa avaliação. Feita por profissionais especializados e com anos de experiência. A Shopcar Automóveis trabalha com todas as melhores financeiras do mercado, buscando a menor taxa. Agende seu test drive. Vá fazer uma visita e tomar um café sem compromisso. Avenida Presidente Vargas, 115. Visite nosso site shopcarautomóveis.com.br ou pelo fone WhatsApp 55 30 25 11 22. Garantia de um ótimo negócio. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no Oba Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário.
o BEI ganhou mais espaço na CDN. Agora, com 2 edições diárias, o Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. O plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O plano complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 dos primeiros 2 meses excelente cobertura com abrangência nacional através da rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55-3214-2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. DNA. Camila Cunha. Voltamos com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui conversando com o meu convidado de hoje, o engenheiro Ivan Nazaroff. Ele estava nos contando sobre a experiência do Ciências Sem Fronteiras. Ivan, agora voltamos para Santa Maria e para a prefeitura, que é onde tu segue até hoje trabalhando. Eu queria que tu explicasse qual é a tua função, como que é o teu trabalho dentro da prefeitura. A prefeitura, eu comecei a trabalhar no meu estágio final da graduação, né? Mobilidade urbana não é muito presente no cenário de Santa Maria. Então, uma das um dos poucos locais para trabalhar era na própria secretaria, né? Então, em 2017, final de 2017, início de 2018, eu fiquei 6 meses trabalhando ali. Me formei, né? Perdi o vínculo de estagiário, passei uns 3, 4 meses não digo desempregado, porque eu achava o que fazer, né? Mas até que foi me oferecido essa vaga, né, na Superintendência de Monitoramento e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto. É um nome enorme para dizer a Superintendência da Corsã. Resumindo. Né? Então, que era esse desafio que se tinha de ser a primeira superintendência exclusiva para fiscalizar um contrato, né? E a gente vinha com aquela negociação toda sobre o novo contrato da Corsã, sobre todas as vantagens para o município, e a gente tinha que garantir, né, que fosse feita essa fiscalização. Então, julho de 2018, né, eu comecei a trabalhar e sigo na mesma superintendência até hoje. Né, a gente teve algumas mudanças de escopo de trabalho, começou a trabalhar com outras áreas de saneamento, então a gente começou a trabalhar com resíduos sólidos. Então, mas sigo no mesmo local, né? Então... O teu trabalho, ele é muito permeado, pensando no meio ambiente. Eu ia te perguntar sobre o projeto Coleta Seletiva. Qual a tua relação com ele, como que ele funciona? Então, o projeto da coleta seletiva, desde que eu comecei a trabalhar, então, com os resíduos, ele sempre foi muito... Eu tenho muito carinho por ele, né? Então, porque ele vem para Santa Maria, a gente tem uma deficiência disso faz muito tempo. E a gente está brigando para conseguir, de forma mais social, incorporar os catadores. A gente está trazendo as associações. Então, o objetivo é que, né, eu não posso dar datas, né? Então, não, mas a gente quer dar datas, a gente não pode, mas tá logo a gente já vai ter uma coleta seletiva em Santa Maria. A gente vai ter esse impacto social e ambiental, né? Então, é o que eu gosto na engenharia, né? A gente estava conversando mais cedo que, por mais que eu tenha N coisas que eu faço, estar na prefeitura me permite, né, impactar diretamente o ambiente que eu vivo. E isso é uma coisa que eu posso dar aula de Excel à vontade, eu posso aplicar Reiki, eu posso fazer muito, mas esse impacto na sociedade é uma coisa que é ali que eu encontro. Né? Então enxerga esse resultado que tu vê o resultado, né? Tu vê que ali tu tinha um problema e por olhar para ele e solucionar, a gente já reduziu, a gente tem N frustrações, é estressante, a gente sabe como funciona, mas o impacto ele é muito forte para mim, assim. Interessante. Então, o spoiler é que logo teremos... isso já tá bem, né? A gente já falou isso, mas
Tá quase. Então tá, coleta seletiva, um projeto muito interessante vindo aí. A gente falou em especialistas, né? A gente falou do Ivan, especialista, a gente falou mobilidade urbana, Excel, piano, né? Muitas coisas. Mas aqui a gente tem os especialistas do Ivan. E a gente vai escutar agora, Cabala, por favor, os 2 primeiros áudios para te nos contar de quem são essas vozes. É agora que eu choro. Falar do Ivan também, né? Então, estamos aqui para falar disso. A primeira vez que eu vi o Ivan foi quando a gente se viu num grupo de danças alemãs na cidade de Santa Maria. Mas durante o curso de graduação, né, no curso de Engenharia Civil, foi onde a gente se conheceu de verdade mesmo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. O Ivan entrou antes no curso, então ele sempre foi uma inspiração para mim. A gente fez parte de um projeto de extensão chamado GMOB, na parte de mobilidade, junto com o professor Félix. Mas o mais legal, que tempo que a gente passou junto, foi na Base Júnior, uma empresa júnior da UFSM, onde a gente trabalhou junto na mesma equipe e a gente criou uma grande amizade, como eu diria, uma amizade de milhões. Eu só tenho a dizer que o Ivan é uma excelente pessoa e profissional, super proativo, mega inteligente e um guru do Excel, para quem não sabe. Acho que é isso. Beijo, Ivan. Te amo. A gente se vê por aí. Obrigada, pessoal. Oi, meu amor. Tô passando aqui para dizer que tu é muito especial para mim. Tu sabe disso. Que te encontrar foi uma sorte enorme no meu caminho. Tu me ajudou a ressignificar muitas coisas para mim com esse teu jeito de ver a vida leve. Quem te conhece sabe da pessoa extraordinária que tu é. Eu só posso dizer que eu sou muito grata pela tua amizade, que eu te amo, tu sabe disso, que tu pode contar comigo em todos os momentos, que eu te admiro muito como pessoa, como profissional. Enfim, eu sou fã tua em todos os sentidos e é uma honra para mim e uma sorte enorme ser a tua amiga. Te amo. Começamos bem. Tô segurando as lágrimas. Começamos com 2 amigas, é isso? Bruna e Betina? Isso. A primeira foi a Betina. Betina, realmente, eu tinha esquecido que a gente se conheceu no grupo. Porque eu morei numa pensão ali na igreja luterana da época que eu ainda tava. E lá funcionava o grupo de danças germânicas. Eu conheci ela e depois a gente acabou se encontrando na engenharia, né? Então... Imerlust, não é? Imerlust. Eu morava do lado também, lembro. Então, e ela entrou no primeiro processo seletivo para a empresa júnior. Depois, quando eu fui presidente, ela me substituiu como diretora de projetos. E depois, quando eu saí da empresa, ela substituiu como presidente. Então, foi muito... E até hoje, né, quando eu mandei perguntar nos contatos, eu digo, gente, a gente faz tanto tempo que a gente não se vê vida adulta, mas o amor segue aqui, né? E a Bruna a gente se conheceu num momento que ambos estávamos saindo de relacionamentos bem complicados. Então, foi uma troca muito grande de experiências e principalmente uma coisa que eu digo, sempre que a gente fala em relacionamento abusivo, a gente sempre acha que isso acontece com a gente. E é reconfortante, é triste, mas reconfortante saber que não é só com nós. Infelizmente, muita gente vive, mas daí tu fica assim, cara, se não é só comigo, isso realmente... Então, a gente se uniu, a gente criou um laço muito forte, assim, que... é uma... E falando nisso, Iva... eu vi tu contando pra produção, né? Que aí teve uma virada de chave, aí... muitos cuidados com a tua saúde mental, com o autoconhecimento. E tu falou sobre a espiritualidade. Que lá no início da entrevista, tu me contaste que frequentava o grupo da igreja, mas também fiquei sabendo em que em algum momento tu conheceu a Umbanda. Eu queria te perguntar sobre esse encontro. Eu brinco porque sempre se diz que a Umbanda a gente conhece pela dor ou pelo amor, né? É o dito e quase sempre é pela dor, porque a gente sempre vai buscar uma cura, a gente vai buscar uma resposta, buscar alguma coisa. E eu tava no meio, né, desse relacionamento, a gente já não sabia mais o que fazer, tanto eu quanto os amigos, de tipo, tem algo errado, vamos tentar ajudar. Foi psicólogo, psiquiatra, vamos levar. E eu, um menininho do interior, mesmo com uma mãe muito espiritualizada,
Ainda não conhecia nada, eu confesso, eu não sabia da existência. Eu sabia que existia religiões de matrizes africanas e era isso. E eu me senti tão acolhido quando eu entrei na sala de espera, que não deu 5 meses, a gente já estava participando das aulas, para dali mais alguns meses já tá batizado trabalhando, e eu sigo até hoje na mesma terreira, trabalhando todo sábado. Infelizmente agora tá de recesso, mas é uma coisa que trouxe para minha vida. Então, reativou uma espiritualidade que estava muito dormente. Por N problemas de vida, a gente acaba questionando. Eu vim da igreja de uma experiência que minha mãe era hostilizada por ser mãe solteira, mesmo isso já não era tão tarde, isso já era 2010, e tinha essa hostilização das outras mulheres quando a mãe trabalhava, a mãe fazia as coisas dela. E depois que eu vim para Santa Maria, eu finalmente entendi e assumi a minha sexualidade, que também era uma coisa que, nossa, não é um ambiente que todo mundo sabe como funciona, né? Então, eu me afastei geral da espiritualidade. Não, eu sou agnóstico, mas aquilo faltava. E a Umbanda me abriu, né? Hoje, além da Umbanda, eu trabalho com reiki, eu trabalho com dança circular, eu tô conhecendo mais essas curas da floresta. Então, é muita coisa ali que tá desenvolvendo esse lado espiritual que tava faltando. E eu ia te perguntar sobre o reiki, né? Que gera bastante curiosidade. Cabala, eu posso seguir? Posso seguir? Então tá. Pra não cortar essa história. O reiki, como tu me disseste antes de começar o programa, ele não independe da religião da pessoa. Mas o que é exatamente o reiki? Como que tu explicaria pra gente? De uma forma bem simples, o reiki é uma energia universal. É a mesma que outras religiões chamam de fé, tem espíritos, tem N coisas que eu, na minha crença, eu creio que representam a energia reiki, né? A gente tem N, o Chi do Tai Chi, a gente tem várias... É o fluxo de energia que liga todos os nossos corpos, né? Quando a gente trabalha essa espiritualidade, a gente tem vários corpos. A gente tem o físico, o mental, o espiritual. Eu sou prolixo, deixa eu voltar. Então, a energia reiki, ela tá né, nosso entorno, e o reikiano, ele acessa essa energia, ele canaliza e ele aplica principalmente nos chakras das pessoas, mas também em outras regiões, né? Então, ele acalma, ele controla a ansiedade, até porque ele traz uma meditação profunda. A crença que ele ajuda na parte de saúde, de recuperação. Então, ele é uma ferramenta muito, né? Uma energia muito especial para mim. Eu creio, né? Porque não, como a gente trabalha sempre com essas energias, não tem comprovações científicas, mas eu tenho minhas experiências que significam muito, né? Então, não sei se eu fui claro, se eu... Não, foi quando tu fala em uma energia, e que para que se faça uso dessa energia, independe de qual seja a tua crença religiosa. E aí tu aplica. Eu ia falar do passe, né? Tu aplica nas pessoas. Isso é aplicado no ambiente, nos objetos. A gente escuta, vamos fazer. Eu já escutei até em animais. Animais eu acho mais, porque como a gente estava conversando antes, eu tenho o Ivan racional, que tenta entender coisas que não deveriam ser entendidas. Mas daí agora, buscando conceitos, e aqui hoje, né, e a gente pode filosofar, a gente pode fazer um programa só sobre isso. Tudo é energia, né? Se a gente pensar no átomo, nós somos compostos de matéria, a matéria é de átomo, o átomo de partículas, e essas partículas, elas só existem porque elas vibram em certa frequência, ou seja, energia. Então, no momento que eu começo a utilizar uma outra energia para vincular, eu consigo aplicar reiki em outros objetos. Não, eu, Ivan, não vejo muito promissor. Animais, plantas, coisas vivas que vivem, que são... Aí sim eu já vi diferença, assim. Eu já consegui acalmar a crise de uma gata minha que tem umas ansiedades, que ela se morde, e eu consegui já acalmar com reiki. E principalmente a aplicação em outras pessoas, para mim, é incrível, assim. A transformação, a calma, o que a gente consegue compreender quando a gente traz algum problema, principalmente... psicológico, mental, a gente tem aquela dúvida, a gente tem algum bloqueio, a gente trabalha com reiki, óbvio que conversas também a gente consegue ir destravando, e
olha, muito forte pra mim ouvir a pessoa dizendo, não, eu consegui compreender e avançar, eu consegui melhorar, eu consegui alinhar muita coisa na minha vida. Então é bem... Muito interessante. E curioso, a gente não tem como deixar de comentar, né? Que isso que tu fala, que o Ivan questionador, que é o Ivan engenheiro das exatas, e aí tem toda essa parte espiritual, toda a parte artística. Isso eu culpo minha mãe pisciana nessa vida, porque ela sempre... Não fala mal das piscianas. Não, foi conturbado um aquariano e uma pisciana convivendo, mas hoje ela mora aqui. Eu consegui trazer ela de Panambi, mora no mesmo prédio que eu. Então, peraí. Cabala, vamos aproveitar esse gancho. Vamos pular pro recado da mãe. Vamos ver o que ela... É uma grande honra ser tua mãe. Eu acredito que quando a gente vem esse plano, escolhe os pais. E é com uma grande honra, me sinto honrada de ser escolhida para ser sua mãe. E desde a concepção, gestação e todos esses 30 anos de convivência, foram uma experiência rica. Todo um mundo se apresentou para mim que eu não teria descoberto se não tivesse a oportunidade de ser mãe. E acredito, como o Khalil Gibran falou, os nossos filhos nos levam às mansões do futuro. Ter filhos é ter olhares para além daquilo que, de outra forma, a gente não poderia perceber, conceber e entender. E o Ivan é extremamente leal, correto, tem um caráter incrível e é extremamente inteligente. Obrigada pela oportunidade de ser tua mãe. E tu pergunta da onde veio toda a parte espiritual. Não preciso... Achei lindo, achei até poético. Não, a mãe é um ser de luz, assim, ó, que... Não sei, eu nunca encontrei alguém que nem ela. Não sei se é relação de mãe, mas é assim, ó. Que lindo. Mas a gente vai correr então agora contra o tempo, que já que a gente tá falando em amor de mãe e tudo isso, tem um outro amor, né, Cabala? Vamos ver de quem é essa voz. Bom, o que falar do moço Ivan? O Ivan, ele entrou na minha vida de uma forma muito súbita e acabou preenchendo de uma forma muito inesperada. Eu acho que ele personifica o significado de amor, empatia, de cuidado com o próximo. E eu sei que todo mundo que é contemplado com a passagem da vida dele nas próprias vidas são pessoas de muita sorte. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu amo tudo que ele representa como pessoa, como profissional. E tudo que ele representa acaba refletindo nas lutas e no trabalho dele. E não tem nada mais lindo do que uma pessoa que luta com amor e com honestidade por aquilo que tanto acredita. O Ivan é uma pessoa extremamente especial, eu sempre digo isso pra ele. E eu acho que é isso. Gratidão ao universo. Ai, não façam isso comigo. Ai, gente. É meu lindo. Te amo por sinal, viu? Esse foi o depoimento do Bruno, então, né? Que é o namorado do Ivan. Deixa eu... É intervalo, a gente já tava atrasado, né? Não tá... Mas eu vou fazer assim, ó. Tem mais umas amigas aqui pra gente terminar nos últimos minutos pra escutar essas amigas. E aí o amor, eu deixo tu agradecer pessoalmente. Mas... Cabala, por favor, vamos aos últimos áudios. O que eu posso falar dessa pessoa maravilhosa que é o Ivan?
Ao longo desses 10 anos, o Ivan foi meu primeiro paciente quando eu comecei a trabalhar com Pilates. E aí, de paciente, se tornou um amigo, uma pessoa muito especial na minha vida. Essa pessoa maravilhosa que ele é, que tem uma energia de outro mundo, inspiradora, tudo. Sempre quando eu encontro ele, é a melhor festa, melhor abraço, transmite a melhor energia. A gente pode não estar perto sempre, mas a gente tá sempre ali para quando um precisa do outro, né? Sabe que eu gosto muito de ti, da tua família, sabe que eu tô sempre aqui. Vocês são muito especial para mim, tá bom? E tu é uma pessoa maravilhosa e merece tudo de melhor nesse mundo. Bom, falar do Ivan é com certeza pensar em 1000 coisas diferentes e saber que todas elas são ele. Uma pessoa que te olha pelo ser que tu é, um amigo que te acolhe, que te aconselha, mas que também dança e se diverte junto contigo. E com um simples olhar ele já sabe tudo que se passa, né? Sem precisar dizer uma palavra. Um profissional extremamente responsável, dedicado, e para mim com certeza é uma honra ter ele como um dos meus melhores amigos. Ivan Belternazarov, grande Ivan. Lembro que a primeira vez que eu vi o Ivan, estava na sala que estávamos montando a coordenação do ENEC 2012. O Ivan começando a engenharia. Meu Deus do céu, que mudança, né, Ivan? Que superação de lá para cá. Olha, eu me impressiono, realmente, e fico muito, muito feliz com isso. Ivan, fostes um grande colaborador, um grande aluno, brilhante aluno. Juntos conseguimos fortalecer o GMOB, nosso grupo de estudos em mobilidade, participar de vários projetos, eventos, congressos, reuniões, levantamentos viários. Você era exímio nisso, né, Ivan? Fui teu professor durante o curso, em várias cadeiras, teu orientador de estágio, TCC, e nesta caminhada eu acompanhei todo esse teu desenvolvimento profissional com orgulho, com muita satisfação e com alegria de poder ter participado, colaborado e de alguma forma ter te inspirado na engenharia. Fico realmente feliz de te ver bem como engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa Maria, com reconhecimento, e você queria isso, e muitas atividades, compromissos, mas ainda por vê-lo realizado, e fico também feliz por isso. Desejo mais sorte, sucesso, meu querido amigo Ivan. Grande abraço. Finalizamos bem também. Tivemos aí recado das amigas, a Letícia e a Mariane, é isso? E agora o professor, o teu mestre. Carlos Félix, gente, grande Félix. Então, Ivan, agora eu vou te fazer, pra gente finalizar o programa, eu vou te fazer perguntas e tu me responde com a primeira palavra ou frase que vier na cabeça. Vamos lá. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Resiliência. Algum arrependimento? Nenhum. Saudade? Não sei, o dia da manhã sempre é mais interessante. Não sei se eu tenho saudade. E um sonho? Acordar amanhã e perceber que continuamos bem. É uma coisa, sabe, eu não vou e volto, não penso lá na frente, a vida é agora, sabe? Então... Faz sentido. E o que te dá paz? Justiça. E o que te tira essa paz? Injustiça. E um lugar em Santa Maria? Meu apartamento. É o meu cantinho. Boas respostas. Esse foi o DNA de hoje. A gente vai finalizando essa sexta-feira. Ivan, foi um prazer enorme conhecer e compartilhar a tua história. A gente saber um pouco sobre esses vários Ivans aí. A gente falou da espiritualidade, falamos sobre os seus projetos, falamos da coleta seletiva, que daqui a pouco vem aí, meio ambiente. Muito obrigada, parabéns por toda essa tua trajetória, que ela siga de inspiração para muita gente. Obrigada. Eu que agradeço.
Esperamos a próxima. Vamos fazer uma temporada 2. A gente tem mais assunto para conversar. Um bom final de tarde para todos vocês. Um ótimo final de semana. O DNA volta na semana que vem. Até mais. Bom finalzinho de sexta-feira para todo mundo. Tchau, tchau.